Olá, bem-vindo, bem-vinda. Neste vídeo vou falar sobre como é que eu ultrapassei o medo e como é que eu o tornei como o meu maior aliado ao longo desta minha caminhada. E quando vejo muitas vezes as pessoas a bloquearem baseado no medo, a deixarem de concretizar a sua vida, ou a fazerem muitas vezes, ou terem algumas vezes comportamentos que não se reconhecem baseados pelo medo, faz-me pensar que nós temos uma péssima interpretação daquilo que é a emoção do medo. Eu sei que muitas vezes o medo é o que nos impede de tomar aquela decisão, de enfrentar aquela pessoa, de dizer aquilo que nós pensamos. Muitas vezes o medo impede-nos de poder viver o nosso verdadeiro potencial, a nossa missão, aquilo que nós já definimos num momento sério de profundidade, de conexão connosco mesmos, que iremos fazer algo muito importante na vida, no mundo, e de repente o medo acabamos por olhar para a nossa vida e perceber que fomos sempre manipulados por essa emoção. Mas eu gostava de dar uma nova perspectiva sobre o medo. Gostava de te apresentar um grande amigo teu. Na verdade, para explicar aquilo que é o medo, eu começo por dizer aquilo que é coragem. Coragem não é ausência de medo. A coragem é agir apesar do medo. Quando nós enfrentamos algo que compreendemos, que aceitamos, que sentimos receio, mas que enfrentamos, qual é que é o sabor tão especial que nós sentimos quando nós conseguimos de facto encarar essa realidade, perceber que essa realidade nos podia impedir neste momento de mostrar a nossa melhor versão e escolhemos ir para além disso. Eu acompanho vários coaches na nossa academia do Instituto de Linha Coaching, assim como muitos clientes que vou acompanhando ao longo da minha carreira, e vejo o quanto muitas vezes vidas incríveis ficam por transformar porque há o medo da crítica, porque há o medo de alguma forma que não se corresponda a uma expectativa, que não se consegue chegar muitas vezes a um nível que para nós é tão exigente que nos coloca quase a nós próprios a criticar antes mesmo de começarmos. E esse é o risco do medo. É quando nós, em vez de utilizarmos este nosso amigo como um auxílio, um companheiro da viagem, vemos como alguém que é um bloqueador de viagem. Eu gostava de passar uma metáfora sobre aquilo que é o medo. Imagina que o medo é um grande amigo teu, ok? E com um grande amigo teu, ele sente a necessidade de fazer um alerta. Só que há uma questão em relação ao medo, ele é muito limitado. Ele só consegue dizer uma frase. Imagina um amigo teu que só fala uma frase, ok? E essa frase é: prepara-te para algo que vai acontecer. Prepara-te. E se tu te preparares para esse algo que vai acontecer, ele vai embora. Então imagina, esse medo vai à tua casa e bate à porta. Ok? E tu não atendes. E pensas, ok, isto pode ser uma coisa perigosa, não quero sequer pensar nisso. E esse teu amigo, como quer-te dar uma informação muito importante, só tem uma frase para dizer na vida, portanto ele envolve-se muito em passar dessa informação, ele bate à porta, mas com mais intensidade. E tu dizes assim, não, agora é que eu não vou atender, isto é um bocado agressivo. E esse teu amigo, medo, fica muito preocupado. Então ele bate à porta com ainda mais força. E de repente o que acontece? Tu começas a ficar em pânico. E aí sim, o medo está a prejudicar-te. Porque na verdade, tu estás cada vez mais afastado da porta. E ele sente a necessidade de tocar com cada vez mais força. Mas eu lanço-te um desafio. A próxima vez que sentires essa dúvida, receio, ansiedade, isto depois vai crescendo, medo, pânico, antes de começar a chegar a esses patamares assustadores, abre a porta. Vê o que é que acontece. Vais ver que do outro lado da porta está uma pessoa muito simples que diz: olha, eu sou teu amigo, venho só dizer, prepara-te para alguma coisa que vai acontecer. E eu garanto a ti que na próxima vez que sentires receio, ansiedade, medo sobre alguma coisa que vai acontecer, te prepares, olha só, prepara-te para algo que vai acontecer. É uma projeção de um receio do futuro. Então, no momento em que tu preparas, o teu nível de ansiedade baixa, porque a mensagem está compreendida. E se ele não baixar, significa que o teu nível de preparação não é o suficiente. Quantas vezes eu vejo coaches no início da sua carreira assim: Eduardo, tenho imensa dificuldade em fazer o primeiro vídeo e não sei como é que é de gravar. Assim, grava? Mas eu não sei. O que é que sentes? Medo? Ótimo! Então, nesse caso, vais estudar como é que tu podes pôr esse vídeo a funcionar de uma forma mais fácil. Pratique esse vídeo, se for caso disso, se sentires essa necessidade. E há um dia que esse vídeo sai espontaneamente, porque pura e simplesmente estás a partilhar uma ideia, um conceito que tu compreendes como para ti sendo válido e que pode ajudar outras pessoas. Mas, acima de tudo, move-te por aquilo que é a entrega, não te movas por aquilo que são as tuas conversas interiores ou até exteriores que sejam. Escolhe seres tu a compreender as tuas emoções e a lidar com elas. Tu imagina o que é, se nós não conseguíssemos interpretar essas emoções, se nós não conseguíssemos ouvir essa porta, seria o mesmo que pilotar uma aeronave, mas sem conseguir olhar para
para aquilo que são os instrumentos, não é? Portanto, a aeronave estava a baixar de altitude e tu dizes, não vamos olhar para lá, não vamos olhar para lá. Isso é o correspondente a estares a sentir medo e não fazer nada. O medo tem uma função. E, aliás, muito básica, prepara-te para algo que vai acontecer. Porque no momento em que tu te preparas, essa ansiedade, esse medo diminui drasticamente. E quando esse medo diminui drasticamente, tu aprendes, ao fim e ao cabo, a reagir. Entra a coragem. Agir apesar do medo. Ou seja, a coragem é um significado muito concreto, tem um significado muito concreto, que é, eu consigo olhar para aquilo que eu estou a sentir, eu respeito, eu aceito que esse medo é natural nesta fase, e então preparo-me. E quando eu me preparo para essa ação, esse medo desaparece, com a mesma velocidade, com a mesma intensidade que apareceu, porque na verdade, ele não tem outra função. Ele não tem como função bloquear-te, não há nenhuma emoção que tu possas ter que tem como função bloquear-te, é impossível isso acontecer. Por outro lado, é muito importante que haja este movimento, esta sensação, porque se não houver, tu vais muitas vezes cometer erros. Qual era o caminho mais rápido para descer um 11º andar? Pela janela. Mas tu tens medo de morrer, então tu vais pelas escadas ou pelo elevador. Portanto, pensarmos que nós temos que compreender as emoções, aceitar essas emoções e de alguma forma estar grato por elas existirem. Porque elas são um grande auxílio no teu dia-a-dia. Então o medo é um dos grandes aliados que tu tens na tua vida. Usa esse aliado a teu favor. Tira partido disso. Em vez de fazer exatamente o oposto. O medo não tem como intenção bloquear-te. És tu que bloqueias. És tu que colocas os bloqueios à tua frente. E é esse bloqueio que te impede de viver o teu potencial, de entregar ao mundo aquilo que muitas vezes te propões. Quando tu ouves as opiniões das outras pessoas e de alguma forma te sentes que essas opiniões te bloqueiam, não são essas, não é a ansiedade que te bloqueia. É aquilo que tu crias dentro da tua cabeça. É o diálogo interno que tu crias dentro de ti. Portanto, escolhe ouvir a emoção. Escolhe aceitar a emoção. Escolhe até agradecer essa emoção existir. E dizer assim, ok, então bora lá. É para me preparar, não é? Vamos preparar. Eu garanto que, por cada coisa que tu sentes medo, tu faças uma pequena preparação. E pequena preparação, às vezes, é agarrar numa caneta, num papel e começar a dizer o que é que eu sinto, o que é que eu posso fazer. Como é que eu posso resolver isto? E imediatamente a emoção desaparece. E quando a emoção desaparece, voltam os teus recursos. Com uma vantagem, sempre vais ultrapassando essas fronteiras de medo, vais aumentando a tua capacidade. Porque a grande questão que nós temos muitas vezes a enfrentar um problema é achar que o problema é maior que nós. Na verdade, é uma visão mais infantil, mais pequena, onde nós olhamos para algo que está muito grande. Agora, quando somos adultos, a nossa ideia é olhar para o problema da dimensão que ele tem. E não maior nem mais pequeno. Então, quando nós sentimos a dificuldade de resolver esses problemas, a ideia é parar e perceber como é que eu me posso preparar. O medo é a primeira emoção que surge ao longo da nossa vida perante pequenos desafios. E ainda bem que assim é. Não há nada que antecipe a desilusão, a frustração. Antes vai vir o medo, que é algo que te vais fazer preparar. E quando tu te preparas, funciona. Outra coisa importante é, nós não sentimos medo em relação a alguma coisa que aconteceu no passado. É impossível. Nós só sentimos medo em relação àquilo que vem no futuro, porque a única mensagem que o medo tem é prepara-te para o que vem a seguir, não prepara-te para o que aconteceu atrás. O que muitas vezes acontece é que nós vamos buscar experiências anteriores e projetamos no futuro. Agora, o mais importante é, com coragem, ou seja, olhando para o medo, aceitando e ficando grato em relação a esse medo ter aparecido naquele momento, dizer assim, ok, e agora? Como é que eu posso preparar a minha próxima ação? Então, prepara as próximas ações e percebe que o medo, esse teu amigo tão importante, vai dizer assim, já não há mais nada a fazer aqui, volto uma próxima vez que seja útil. Mas abraça-o sempre que ele vem. Porque aí vais trazer o teu melhor potencial e vais trazer aquilo que te caracteriza, que é coragem. Okay? Então, esta mensagem é muito importante. Eu acho que vai servir não só para vocês que assistem aqui o canal, como muitos dos coaches que têm passado pelo nosso instituto, que muitas vezes travam aquele momento de começar, de fazer o primeiro vídeo, fazer a primeira mensagem com medo da crítica, com medo. E, na verdade, aquilo que está por trás desse medo é uma enorme coragem. Então, põe em ação essa tua coragem. Okay? Se não estás subscrito aqui no canal, toma a coragem de te inscreveres ou deixa o teu comentário. Tenha coragem de deixar aqui o teu comentário, ok? Nos vemos no próximo vídeo e até lá, um grande abraço.